começou com Jesus nosso Senhor, demonstrando seu amor, sua graça e paz invadiu o nosso ser, transformou nosso viver. Foi Ele quem abriu os nossos olhos e mostrou um novo caminho. Foi Ele quem tocou em nossos lábios e nos deu novo destino. Foi Ele, é Jesus, dono de tudo que existe. Foi Jesus quem nos salvou pra cantar e proclamar que não há outro Deus. Ele nos uniu, um só corpo, coração, pra cumprir sua missão. Foi Ele quem abriu os nossos olhos e mostrou um novo caminho. Foi Ele quem tocou em nossos lábios e nos deu novo destino. Foi Ele, é Jesus, dono de tudo que existe. Foi Jesus quem nos salvou pra cantar e proclamar que não há outro Deus. Foi Ele, glória pois a Ele, foi Ele, glória pois a Ele, é Jesus, dono de tudo que existe. Foi Jesus quem nos salvou pra cantar e proclamar que não há outro Deus. É Jesus, dono de tudo que existe. Foi Jesus quem nos salvou pra cantar e proclamar que não há outro Deus. Pra cantar, clamar que não há outro Deus. Pra cantar, não há outro Deus. Proclamar, não há outro Deus. Tu és, Jesus, o princípio, o meio, o fim. Tu és tudo
E foi por causa do Senhor, é por causa do Senhor que nós estamos aqui, Jesus, te louvando, te exaltando, te buscando, com os nossos corações contritos, quebrantados, entendendo que o Senhor é o motivo, o Senhor é a razão, o Senhor é o centro. E é por causa de Jesus que nós estamos aqui, de pé. Não há outro Deus, aleluia, aleluia. Nosso Deus, o único Deus que sustenta o universo, Deus da criação, o seu Filho entregou para salvar a humanidade, tudo por amor. Jesus, seu sangue derramou, morreu, mas sim ressuscitou, ressuscitou. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós, foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Nosso Deus, o único Deus que sustenta o universo, Deus da criação, o seu Filho entregou para salvar a humanidade, tudo por amor. Jesus, seu sangue derramou, morreu, mas sim ressuscitou, ressuscitou. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós, foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Ele 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 habita hoje em nós.
tão lindo, tão puro, Jesus o Rei que habita hoje em nós, foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado, tão lindo, tão vivo, Jesus o Rei que habita hoje em nós. A mensagem de hoje tem como tema esperança na desesperança. Esperança na desesperança. E o texto que nós vamos ler está em Lucas capítulo 7, versos 11 a 17. Diz assim: Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos orar? Eterno Deus, fala conosco através desta palavra e toca nos corações e abençoa os corações, transformando, ó Deus, a desesperança em esperança. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto faz parte de um dos milagres de Jesus. A gente está fazendo uma série, sobre milagres. E a grande importância disso, além da gente ficar muito feliz com o milagre em si, é aprendermos de princípios que estão dentro desse texto. Veja bem, algumas características desse texto aqui que são interessantes. A cidade de Naim, na verdade, era um vilarejo, ainda existe essa cidade, e ela quer dizer, um nome quer dizer agradável, e é uma região muito bonita. Se você olhar, procurar aí na internet, você vai ver a vilazinha, Claro que não é como na época de Jesus, mas fica assim ao pé de um monte, ao longe uma montanha. É um lugar muito bonito, um lugar muito agradável. Talvez daí o nome Naim. E o texto bíblico diz que Jesus está indo para esta vila, indo para essa cidade. Ok? Quem está com Jesus? Discípulos e uma multidão. Discípulos e uma multidão, certo? Quando ele está chegando perto da cidade, o que é que está vindo da cidade, para fora da cidade, para enterro, para um cemitério? Uma viúva que vai enterrar o seu único filho e com eles uma multidão. Então aqui nós temos um encontro de duas multidões. Uma multidão é a multidão que está feliz, está esperançosa, está experimentando andar com Jesus, aprendendo do Senhor Jesus. E a outra multidão é a multidão da desesperança, da tristeza, do acabou tudo,
você tem que pensar que essa mulher era viúva, e se hoje uma viúva já tem uma série de dificuldades, naquele tempo era muito complicado para uma mulher sobreviver. Ela não podia trabalhar fora. Geralmente, uma viúva dependia do quê? Dependia do filho ou dos filhos. Ela só tinha um filho e esse filho morreu. Então, a situação dessa mulher é uma situação absolutamente de desesperança, de pobreza, né? De um futuro absolutamente incerto. Talvez ela tivesse que viver da mendicância a partir de então. A gente não sabe a situação dela, mas a gente sabe dessa situação social, extremamente séria. Então, quando eu tenho uma multidão indo com Jesus e uma outra multidão vindo com essa mulher, nós temos um encontro da esperança com a desesperança, né? Dá para imaginar isso? Uma multidão feliz e uma multidão triste. Uma multidão com paz, aprendendo de Jesus, e uma multidão com perguntas, com angústias. O que vai acontecer com essa senhora daqui para frente? Uma outra característica do texto que a gente pode enxergar é que essa mulher tinha um único filho. Esse único filho, como já falei, seria o futuro dessa mulher. Seria a esperança dessa mulher. Só que agora, ao falecer, essa mulher tem um filho que ela vai precisar enterrar, ela está enterrando a esperança e ela vai ficar com a desesperança. Situação, né? Diz o texto, ao se aproximar da porta da cidade estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Traga isso na sua mente e pense, eventualmente até na sua própria vida, quanto de desesperança você tem carregado. Ou quanto de desesperança você tem seguido, caminhado com as pessoas, né, que não têm futuro, que não têm esperança, que não têm uma solução para a vida. Um outro ponto nesse texto, apenas trazendo o texto à tona, né, é que a Bíblia diz que quando Jesus viu essa mulher, ele se compadeceu dela e disse, não chore. Sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção que as palavras intencionais de Jesus eram muito diferentes das nossas palavras. Por exemplo, se você encontra uma pessoa que está sofrendo e está chorando e você diz assim, não chore. A nossa palavra é muito pequena. É uma tentativa de que aquela pessoa não chore. Não tem mais nada do que isso. Mas quando Jesus disse não chore, Jesus conhecia o futuro. E pelo texto bíblico a gente já sabe o que vai acontecer. Então Jesus não estava dizendo para aquela mulher não chore, tipo, enxugue as suas lágrimas, né? Quem sabe o amanhã será melhor, né? Jesus não está falando isso. Jesus está... A palavra, quando sai da boca de Jesus, é uma palavra de vida. É uma palavra de futuro, de certeza, de milagre. Eu estou chamando a sua atenção para isso pelo seguinte, porque tem muita gente que segue pessoas. Siga Jesus, ande com Cristo, leia nas Escrituras. A palavra de Deus tem um conteúdo espiritual muito grande. Quando você lê, você não está lendo como se estivesse lendo uma historinha, um romance ou a história do povo. Você está lendo as palavras do Senhor. E aquelas palavras têm poder, e elas continuam tendo poder. Guarde isso no coração. Um outro aspecto nesse texto é que quando Jesus viu aquela situação, né, aquele féretro, né, aquele pessoal indo para enterrar aquele jovem, Jesus disse, jovem, eu te digo, levante-se. Porque ele parou ali, ele tocou no caixão, né? Ele tocou naquela pessoa, às vezes não era nem um caixão, era simplesmente uma maca com uma pessoa totalmente enrolada em panos. Quando Jesus tocou, eles pararam. Quando eles pararam, Jesus olhou para o jovem e disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. E o texto bíblico diz que o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe.
Então, o milagre nesse texto, ele não é só o milagre de um jovem que estava morto e ressuscitou. É o milagre de uma mulher que recebe o filho de volta. Veja que o texto bíblico diz: e Jesus o entregou à sua mãe. É lindo isso, né? Então Jesus não estava só curando um jovem que havia morrido, né? Curando nesse sentido de ressuscitar, né? Trazer à vida, mas ele estava curando aquela mulher, curando o futuro daquela mulher. Estava gerando um milagre, não só para aquela mulher e para aquele filho, mas para aquela vila, para aquele vilarejo. Porque aquela multidão estava ali vendo, não estava? Não esqueça disso. A gente está lendo o texto, parece que só tem Jesus ali falando com o jovem, a mulher e tal. Tem um monte de gente. Um monte de gente que estava seguindo a Jesus e um monte de gente que estava seguindo aquela senhora. Então, o que a gente aprende desse texto que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa história? Como é que a gente pode aprender desse texto princípios espirituais? Número 1, Jesus Cristo se movia pela compaixão. O texto bíblico diz: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. O que é compaixão? Quando você pensa na palavra compaixão, você tem compaixão, né? E a palavra paixão, ela tem a ver com sofrimento. Por exemplo, quando a gente fala do sofrimento, do período do sofrimento de Jesus, a gente chama de paixão de Cristo. A paixão é o sofrimento. Ter compaixão é sofrer com aquela pessoa. É o mais alto grau de empatia. E o que Jesus faz, sempre fez e continua fazendo, porque ele está vivo para sempre, é ter compaixão. É ter empatia. Ele sabe quem somos, ele sabe como sofremos. Né? Ele conhece a nossa dor. E isso é muito importante para a gente. E é muito importante também para quem sofre. Saber que alguém está ali compartilhando aquele momento, né, e trazendo para aquele momento algo novo, e que seria o milagre. Mas isso é muito importante. Jesus Cristo se movia pela compaixão. Quando a gente passa a seguir a Jesus, a gente precisa aprender a se mover pela compaixão. Quando a gente diz, eu sigo a Cristo, você está seguindo alguém que se movia pela compaixão, eu preciso também ter compaixão. Né? E nós estamos num período da história da humanidade em que as pessoas não estão gerando compaixão, não estão agindo com compaixão. Por quê? Porque o período de sofrimento, as crises mundiais, as crises econômicas, as crises de saúde, as crises na educação, etc., estão deixando as pessoas extremamente tensas, nervosas, bravas, irritadas, iracundas, né? Tá todo mundo assim, parece que na flor da pele. E quando você vê uma pessoa, por exemplo, te tratando mal, a sensação que a gente tem, a vontade que a gente tem é de se vingar, né? Quer dizer, eu vou reagir na mesma moeda. Mas Jesus se movia pela compaixão. E isso fica para o nosso coração como um desafio poderosíssimo. Número 2. Jesus Cristo foi capaz e é capaz hoje de parar o fluxo da morte. Qual que seria o fluxo da morte ali naquele momento? Morreu o jovem, morre a mãe. Não de tristeza apenas, mas todo aquilo que a gente já falou. Aquele jovem seria o arrimo de família. Aquele jovem seria o rapaz que cuidaria da sua mãe, a sua mãe viúva. Quando Jesus levanta aquele jovem da morte, o que Jesus faz é parar um fluxo de morte, uma morte que foi física, mas que seria uma morte econômica, uma morte social, uma morte em todas as áreas da vida, né? Dos relacionamentos, etc. E inclusive para aquela multidão. Porque quando Jesus cura aquele menino e todo mundo vê, imagina a cena, gente. Imagina a cena. Os caras estão carregando aquele jovem, eles param, Jesus fala com o jovem senta. Ele se senta, se assenta, começa a conversar com o pessoal. Imagina um susto, né?
Ao mesmo tempo do susto vem a alegria, vem o júbilo, vem a celebração, mas um susto muito grande, né? Uma situação bem interessante. Mas Jesus é poderoso para parar esse fluxo de morte. Sabe o que eu aprendi como um cristão? É o seguinte, olha bem aqui para mim. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você estava indo para a morte, não só física, mas espiritual. Jesus cessa isso e traz a você vida e coloca você junto com Ele para experimentar as coisas maravilhosas de Deus. É um milagre incrível. É uma ação espiritual que cessa aquela desgraça, cessa a desesperança, cessa o medo e entra na nossa vida um privilégio enorme de vivermos com Ele, de andarmos com Ele e de experimentarmos, ao morrermos fisicamente, a presença do Senhor para todo sempre. Então pensa nisso. Pense o seguinte, que responsabilidade eu e você temos de levar essa mensagem para frente? Essa mensagem de Cristo, ela precisa ser proclamada. Ah, mas ninguém mais quer saber. Quer saber. Quem está sofrendo, quem está com dor, quem está angustiado, quem está com medo, quer saber se existe possibilidade de ter vida no meio da morte. E se você ama a Cristo, você é responsável por levar essa mensagem, por compartilhar essa mensagem. Terceiro, Jesus Cristo é o único que pode dar ordem para a morte. Quando aqueles homens pararam, estavam carregando o defunto. Quando eles pararam, Jesus disse, jovem, gente, não se esqueça que o moço está morto. Jesus olha para aquele moço não como se ele tivesse morto, mas Jesus olha como se ele estivesse vivo, ele pudesse ouvir. Ele diz, jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar. Essa ordem para a morte só Cristo pode fazer, só Cristo pode dar. Né? Existem casos, ainda hoje, de pessoas que levantaram da morte por uma ordem de Cristo. Não é todo mundo, né? Porque senão ninguém morreria mais, né? Era só orar a Deus que as pessoas viveriam. Mas em casos excepcionais, a gente viu já na história acontecer isso. Na nossa história real, presente, né, atual, moderna, pessoas que voltaram da morte ou que estavam caminhando para a morte foram curadas. Porque quando Cristo dá uma ordem para a morte não tem poder mais. Lembra disso? Então, qual é a pior situação pela qual você... ou da qual você tem medo? Qual é a pior? Se falar assim, eu tenho medo. Eu já encontrei pessoas que dizem, eu tenho medo de morrer, de deixar minha família sem ninguém. Eu tenho medo de ficar doente. Eu tenho medo de perder o que eu tenho e não ter condições de sustentar minha casa. Eu tenho medo do que pode acontecer com os meus queridos. Eu tenho medo do que pode acontecer com os meus pais. Entenda uma coisa. Se Jesus tem poder para dar uma ordem para a morte, ele não vai ter poder para te trazer alegria, esperança e que esse medo cesse? É ele quem vai dizer, pare de ter medo, e o medo vai embora. É ele quem diz para o morto, levante-se, e o morto se levanta. Então pense nesse poder do Cristo vivo, que continua agindo hoje, né? Que pode curar a sua família, que pode curar os seus relacionamentos, que tem poder para arrancar a morte do mais simples, da situação mais simples. Quando eu digo simples, é uma situação assim não tão grave, né? Mas para uma situação mais grave. É ele que tem poder para fazer isso. Lembre disso. Jesus é o único que pode fazer isso. Número 4. Quando Jesus cura aquele jovem e entrega aquele jovem para sua mãe, agora nós temos as duas multidões
fazendo alguns questionamentos. Diz o texto: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Você se lembra das duas multidões, uma feliz, com esperança, a outra desesperançada. Agora, essas duas multidões, quando veem o milagre, quando enxergam o que aconteceu, quando presenciam que Deus veio, né, e agiu naquela situação, e esse Deus Todo-Poderoso é Jesus, eles entram num certo pânico, uma alegria, mas um pânico. Diz o texto, todos ficaram cheios de temor. Então as multidões agora se unem para adorar a Deus. As multidões agora não estão mais separadas pela esperança ou desesperança, mas ambas estão tementes a Deus e querem servir ao Senhor e falar com Deus e adorar a Deus, porque eles reconhecem que o Senhor Jesus ali na presença, né, presente ali com eles, é aquele que tem todo o poder sobre a morte e tem todo o poder sobre a vida. Guarde isso no seu coração. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Quando Jesus age na nossa vida, a gente passa a ter atitudes de louvor e de adoração. A gente passa a cantar louvores ao nosso Deus. Não só músicas, mas cantar louvores com o seu coração. Você exalta o nome do Senhor, você fala com Ele, você diz para Ele o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele traz vida e paz, né? É por isso que um cristão verdadeiro, cheio da graça de Jesus, ele tem sempre uma palavra de bênção para dizer para as pessoas, porque a boca está cheia de louvor. Se a sua boca não está cheia de louvor, tem alguma coisa errada na sua vida. Não é? Quando você abre a boca, você fala bobagem, você é iracundo, iracunda. Quando você abre a boca é só para falar mal de alguém, para falar mal do governo, para falar mal do mundo, para falar mal... Aqueles que estão cheios do temor e do louvor de Deus, falam para Deus e falam de Deus. Recebem do Senhor essa mensagem e trazem a mensagem para o mundo. Levam essa mensagem para por onde andarem, eles estão sempre ali. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, uma situação absolutamente profissional, né? E ela falando sobre uma questão ou outra, disse, olha, tem alguém que está de olho nisso. Que ela estava dizendo que não tinha ninguém, etc. Eu disse, tem alguém que está de olho nisso. Olhou para mim e falou, quem? Eu falei, Jesus Cristo. Como? Que quebrou assim tanto, né, a situação, ela estava esperando que eu falasse de alguém, do pai, do marido, do ex-marido, sei lá de quem. Jesus Cristo. Ele está de olho nisso. E ele ama você. A pessoa desconcertou-se na hora, mas é uma palavra de bênção, não é? Gostoso ouvir que alguém ama a gente, né? E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Pense nessa história do milagre ali na beira da cidade de Naim, quando Jesus ressuscita um jovem, traz vida para aquele jovem, traz vida para aquela viúva e traz vida para uma grande multidão. Vamos orar? Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa vida esteja sempre nos nossos lábios, no nosso coração, e que a gente continue, Senhor, sempre falando do Senhor e anunciando o grande amor do Senhor por todas as pessoas, Pai. Tem tanta gente sofrendo nesse mundo, tem tanta gente passando por medos, angústias, com perguntas que sem resposta humana. Mas quando o Senhor entra na nossa vida, que privilégio! A gente vai louvar o Teu nome, vai andar contigo e vai falar de Ti e vai curtir essa nova vida em Cristo como um presente de milagre, uma ressurreição do nosso coração, do nosso espírito, para viver uma nova vida. Permita, Senhor, que cada vida aqui seja abençoada em nome de Jesus. Amém e amém. Rei das nações, Rei dos reis e Senhor, raiz de Davi,
Todo poderoso, Deus conosco, é o Verbo, o justo juiz. Sumo sacerdote, soberano, Salvador, ungido de Deus, Consolador, um mediador que nos leva ao Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o Messias, Filho prometido, início, meio e fim, Cordeiro e o leão. Jesus é Deus, Jesus é Deus. No mais alto lugar está, reinando sobre a criação com o seu poder. Jesus é Deus, Jesus é Deus, e todos hão de contemplar sua glória resplandecerá. Jesus é Deus. Rei das nações, Rei dos reis e Senhor, raiz de Davi. Todo poderoso, Deus conosco, é o Verbo, o justo juiz. Sumo sacerdote, soberano, Salvador, ungido de Deus, Consolador, o mediador que nos leva ao Pai. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o Messias, Filho prometido, início, meio e fim, Cordeiro e o leão. Jesus é Deus, Jesus é Deus. No mais alto lugar está, reinando sobre a criação com o seu poder. Jesus é Deus, Jesus é Deus, e todos hão de contemplar sua glória resplandecerá. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. No mais alto lugar está, reinando sobre a criação com o seu poder, com o seu poder. Jesus é
sua glória resplandecerá. Jesus é Deus.